começar? Só, professora. Então, só você já começa. Vamos começar, professora? Tudo certo? Pode começar, professora? Pode sim. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila, eu estou aqui juntamente com a Márcia. Daremos início agora a mais uma live da nossa Semana da CIPAT. Hoje nós contamos com o apoio das alunas Ana Vitória e Vanessa, sob a supervisão da professora Priscila Ceci, tá? Da nutrição, daqui do IESB. Muito obrigada, tá, meninas? A professora está usando o meu login, pessoal, por conta de um erro que deu no login dela. Então, quando vocês veem aí no bate-papo, Camila é a professora, tá? Outra coisa, eu queria falar a respeito do sorteio, tem muita gente perguntando. O Jorge, da Segurança do Trabalho, vai colocar um link aqui no bate-papo e vocês entrem e façam preenchimento, tá? Na sexta-feira, nós vamos fazer o sorteio e a divulgação no Instagram do IESB, tá bom? Vou passar a palavra para as meninas. Muito obrigada de novo, tá, meninas? É com vocês. Eu que agradeço. Obrigada a você. Boa tarde. Eu sou a Ana, estudante de nutrição do 5º ano. Eu sou a Vanessa, também sou estudante do 5º ano. E, bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentação e home office, né? Nesses tempos difíceis, de muita reinvenção, a gente tem buscado algumas dicas para estar dando para vocês. Passar a palavra para a Vanessa. Então, eu vou começar dando 10 dicas de como ter uma alimentação saudável. A primeira delas é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Os alimentos in natura são aqueles alimentos que são obtidos diretamente de plantas ou de animais. E eles não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Exemplo dos alimentos in natura são as frutas, as verduras, as raízes, tubérculos e o ovo. Já os alimentos minimamente processados, eles são alimentos in natura que foram submetidos a processo de limpeza, moagem, fermentação, secagem, pasteurização. Ou seja, são processos que até ajudam a gente a aproveitar, a utilizar esses alimentos, né? E a absorção e tudo mais. E esses alimentos minimamente processados, eles não são agregados substâncias nesses alimentos, como sal, óleo, açúcar. Então, a gente deve priorizar esse tipo de alimentos. A segunda dica é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Não tem problema nenhum a gente usar esse tipo de alimento em moderação. Afinal, esses alimentos, eles permitem a criação de preparações culinárias variadas, deixando mais saborosas e continuam deixando a refeição nutricionalmente balanceada, né? Desde que seja utilizado com moderação. A terceira dica é limitar o consumo de alimentos processados.
Os alimentos processados, eles são fabricados pela indústria. Então, eles são adicionados de sal, açúcar ou outra substância in natura para tornar esses alimentos mais duráveis e até mais agradáveis ao nosso paladar. Só que é bom a gente limitar esse consumo desses alimentos, porque eles alteram de modo desfavorável a composição nutricional, eles acabam contendo mais calorias, adição de sal, açúcar e óleo. Então, em excesso, esses alimentos podem acabar contribuindo para doenças crônicas, né, como obesidade, problemas do coração, diabetes. A quarta dica é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles são formulações das indústrias, né, que envolvem diversas etapas e técnicas de processamento. E eles possuem muitos ingredientes agregados nele, como aditivos, corantes, gordura hidrolisada. Exemplos desse tipo de alimentos são aqueles biscoitos recheados, sorvete, bolo, aquelas barrinhas de cereal, né, que muitas vezes a gente acha que é saudável e não é. Salgadinhos de pacote, embutidos, né, que é salaminho, presunto. Esse tipo de alimento, ele acaba tendo a composição nutricional desbalanceada, um excesso de caloria, ele é rico em açúcar, gordura, tem um alto teor de sódio, pode ter gordura trans, além de ser pobre em fibras, minerais, vitaminas. Então, é bom a gente comer em pequena quantidade, né? De vez em quando. A quinta dica é comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Esse comer com regularidade é a gente procurar fazer as refeições sempre nos mesmos horários, que aí a gente acaba evitando de fazer aquelas beliscadinhas, né? Que às vezes a gente está ali beliscando, a gente às vezes acaba achando que a gente come pouco, mas vai beliscando durante o tempo, né? Durante o dia e acaba nem percebendo. Com atenção, comer com atenção seria o quê? Seria a gente comer sem estar assistindo televisão, sem estar mexendo no celular, devagar, mastigando bem. Quando a gente mastiga os alimentos devagar, com cuidado, a gente acaba tendo uma melhor digestão, uma melhor absorção dos alimentos, e a gente acaba evitando de comer além do necessário, né? A sexta dica é fazer compras em locais que oferecem variedade de alimentos in natura. Por exemplo, em feiras, em açougues, porque normalmente quando a gente vai nesses mercados assim grandes, né, eles acabam vendendo muitos desses alimentos industrializados, esses alimentos ultraprocessados, por exemplo, você pode ver quando você vai nesses mercados, eles ficam até estrategicamente assim posicionados para a gente acabar comprando eles, né? Também é bom, outra dica que eu dou, antes de fazer as compras, você fazer uma lista dos alimentos que você quer comprar para você não fugir, né, dali da lista e acabar não comprando coisas que às vezes a gente nem necessita. A sétima dica é desenvolver, exercitar e partilhar hábitos culinários.
você criar esses hábitos culinários é importante porque... Ai, tá abrindo uns negócios aqui. Tá, como eu estava falando, desenvolver essas habilidades culinárias, ela é importante porque você acaba se alimentando melhor. Você acaba escolhendo os alimentos mais saudáveis. Você pode reparar que esses alimentos ultraprocessados, normalmente eles são mais fáceis, né, de ser consumidos. É só você congelar, por exemplo, quando for um alimento, aqueles congelados prontos, ou então abrir um saquinho. Eu sei que às vezes é difícil, a gente não tem tempo, às vezes, a correria. Mas aí a dica que eu dou é você pegar um dia da semana, por exemplo, no domingo, que normalmente a gente não tem muitos afazeres para fazer, e já cozinhar a comida para a semana toda. Que isso vai facilitar você até não comer besteira, né? Porque você já vai estar ali com a comida prontinha para a semana. A 10ª dica, ou é a 9ª? Não, a 8ª dica é planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Então, é basicamente você planejar o que você vai comer durante a semana, organizar a despensa, entra aí também a dica que eu falei, de você fazer a lista de compras. É você se organizar para manter, né, uma alimentação saudável. A 9ª dica, dar preferência quando fora de casa, né, quando você for comer fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Então, você evitar de ir em fast food, comer em restaurantes que sirvam comidas mais naturais, tipo, o self-service é bom, né, porque a comida ali é feita na hora e tudo mais. E, por último, ser crítico quanto às informações sobre alimentação vinculada a propagandas comerciais. Querendo ou não, a indústria alimentícia, muitas vezes ela pensa mais em ganhar dinheiro, né, em ter o lucro dela, do que informar as pessoas de ter uma alimentação mais saudável, de se importar com a saúde das pessoas, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas propagandas, tanto no sentido dos alimentos mais industrializados mesmo, quanto no sentido desses alimentos que as pessoas dizem que é saudável, que faz milagres, sei lá, o chá que seca a barriga, né? Esses produtos milagrosos, a gente tem que lembrar que a alimentação, primeiro que é muito além de só calorias, só macronutrientes, né? E também lembrar que... Ai, gente, me perdi no meu raciocínio. De lembrar me lembrei. Que nenhum alimento por si só vai fazer a gente engordar ou não. Nenhum alimento é vilão e nenhum alimento é bonzinho, né? Tudo a gente tem que ter equilíbrio, até para a gente conseguir manter uma constância. A gente não deve ficar cortando as coisas que a gente gosta. Agora eu vou passar a palavra para a Vitória, Ana Vitória. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância da vitamina D em período de home office. A vitamina D ela é um hormônio e um nutriente e ela possui a função de regulação e manutenção de cálcio e outros minerais. Absorção do cálcio também.
e em seu nível suficiente pode prevenir doenças crônicas e é uma possível moduladora da resposta imunológica. Então, ela influencia bastante no sistema imunológico. E a sua principal fonte é pela exposição da luz solar. Então, para muitos, né, para grande parte da população, é associado à exposição da luz solar com câncer de pele. E por esse conhecimento popular, leva todos a se protegerem do sol. E isso é dificultado ainda mais agora nesse período de isolamento, né? Porque as pessoas elas deixam de reservar um momento para estar tomando esse banho de sol. Então, se a pessoa ela cria uma rotina só dentro de casa, essa exposição solar ela fica reduzida. Então, é bastante comum que as pessoas, ao ficarem expostas ao sol, que elas se protejam com óculos, chapéu, roupa longa, né? E bastante protetor solar. Mas para o horário recomendado para o banho de sol, tudo isso não necessariamente assim é indicado, né? Aí no caso do protetor solar, é indicado usar só o protetor facial no rosto, né? Por ser uma parte mais sensível, mas na região dos braços, da perna, do abdômen, não é preciso passar o protetor solar, não é recomendado, porque o protetor solar ele cria uma barreira e impede que a vitamina D ela seja ativada. Em questão do vestimento, né, da roupa, é bom usar uma regata, né, uma blusa que os braços fiquem mais expostos, um short, uma bermuda. E a melhor parte para estar tomando, o melhor horário para estar tomando esse banho de sol é ou na parte da manhã ou é à tarde. Então seria antes das 10 horas, né, da manhã, ou então depois das 15. Então, como eu falei, né, que o horário recomendado é antes da manhã ou após as 15, e o tempo ideal da exposição é de 15 a 20 minutos diariamente, sem uso do protetor solar. E a pele, ela produz mais de 90% da vitamina D necessária, e essa depende, né, da radiação solar. E a alimentação ela vai estar suprindo apenas 20% das necessidades diárias. E outro fator que além do horário do dia que influencia é também a estação do ano. Então, a hipovitaminose no Brasil, ela ocorre mais durante o outono e o inverno, né? Então, nessas duas estações do ano, vai estar havendo menos incidência dos raios solares. Então, é importante que é bem interessante, né? Ver um momento da rotina para fazer uma pausa de 15 minutos, né? Durante o seu serviço, ou então de alguma atividade que você esteja fazendo em casa, né? Que demande bastante tempo. E reservar um momento para ir na varanda, né, do seu apartamento, ou então no quintal da sua casa, onde tenha bastante luminosidade, e para estar recebendo, né, essa exposição solar que é bastante importante para a absorção da vitamina D. E para quem não possui esses espaços em casa, pode optar também por, ao levar o cachorro na rua, né, quando for passear, aí evitar andar na sombra, né, porque precisa estar recebendo a luz solar, ou então uma breve ida ao mercado já faz uma grande diferença e uma ajuda, né. E aqui estão algumas fontes alimentares de vitamina D. Então, a gente encontra a vitamina D no atum,
na sardinha crua ou na sardinha enlatada, no óleo de peixe, na manteiga, no fígado de boi, no fígado de frango, na gema do ovo, no ovo de galinha, no leite integral e nos cogumelos. Aí aqui estão mais alguns pontos, né, para a gente estar discutindo, que tem um grande crescimento nesses últimos tempos, né, que é em questão de alguns distúrbios, como a ansiedade, a depressão. Então, por ser agora a gente está, né, em uma época assim que exige bastante pressão, tanto do trabalho, ou da gente estar se reinventando, né? Então, para algumas pessoas é bem difícil de estar lidando nesses últimos tempos. O consumo de café, de estimulantes, de álcool também tem aumentado bastante nesses últimos tempos. E em questão da atividade física e exercício físico, não aumentou, né? Porque tem a ver com sedentarismo, né? Que as pessoas, às vezes, por achar que está em casa e se acomodam um pouco mais, né? Dessa questão. Tá desligado, Van, seu microfone. Desculpa, gente. A gente também tem o problema da interação impessoal, né, através da tecnologia, porque a gente acaba sentindo falta de ter uma comunicação, de estar ali perto, né, até dos nossos amigos, dos colegas de trabalho, do chefe. Então, às vezes, isso acaba até acarretando em alguns distúrbios, né, como a Ana já tinha falado, como ansiedade, depressão. Às vezes a gente fica estressado, né? Tem muitas pessoas que estão trabalhando em casa e tem família junto, então tem criança. Então acaba que a gente tem que dar atenção ali para o trabalho, para as crianças. E aí a gente tem que acabar cuidando da nossa saúde mental, né? E tentar fazer com que essa interação através do computador, do celular, seja o mais próximo possível, né? Conversar com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho através da câmera, né? Por exemplo, como a gente está fazendo aqui agora, olhando, tentando olhar no olho do outro, participar, né? Até para a gente não se sentir sozinho e se acabar afetando nosso estado, né? Psicologicamente, né? Isso. Também muitas pessoas estão trabalhando, não estão trabalhando o tempo todo, né? Como se fala? Estão trabalhando menos horas, né? Então isso acaba acarretando em receber menos, o que acaba dificultando também a você conseguir, né, manter uma alimentação saudável. Também é uma coisa que interfere na nossa ansiedade, no nosso humor, né? A gente está se preocupando com ter ali o dinheiro para a gente pagar nossas contas, enfim. E aí é por isso que é importante o papel dos profissionais na educação alimentar e nutricional, né? Para a gente ajudar as pessoas a cada vez mais a conseguir enfrentar essas barreiras e ter uma boa alimentação, uma boa condição de vida, né? Porque vale lembrar também que até para a gente conseguir ter energia, disposição para trabalhar, a alimentação está muito atrelada a isso. Quando a gente se alimenta de uma forma mais saudável, a gente acaba tendo mais disposição para trabalhar, para fazer as nossas atividades corriqueiras, né? Isso mesmo, Vanessa. Então, pessoas, as meninas começaram a falar aqui, né, desde o início da apresentação, com algumas dicas do que elas sugeririam para
a gente ordenar a nossa alimentação durante o momento de home office, de maneira que isso pudesse trazer uma alimentação mais saudável, né? Então, foram abordadas questões que o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira ênfase, que é para priorizar os alimentos in natura e evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, e depois elas trouxeram algumas outras dicas para como que a gente consegue trazer essa orientação de aumentar o consumo de alimentos in natura e minimamente processados e reduzir o número de processados. Trazendo dicas como, por exemplo, por meio do planejamento. Então, uma forma, inclusive, né, de a gente conseguir orientar a nossa alimentação durante o home office é o planejamento. Porque o fato de ficarmos muito tempo em casa, isso ficou bem evidente, né, agora na pandemia, acaba desorientando a nossa rotina. E ter o acesso à comida constantemente também faz com que a gente não tenha esse planejamento. Então, o planejar, ele não envolve só pensar o que eu vou comer agora, mas é pensar, eu tenho uma semana inteira pela frente, né? Como que eu vou me alimentar, né? E isso, e esse pensamento para a semana, para o futuro, que não é só para a próxima refeição, ele ajuda no momento, inclusive, da compra, que foi a outra dica que a Vanessa deu, né? Então, planeje sua compra, faça uma lista, pense em como você vai se alimentar ao longo da semana. Porque isso facilita chegar no momento da refeição e você estar com fome, você não comer qualquer coisa e não ficar beliscando qualquer outra coisa que tiver disponível em casa também. Porque você já tem o planejamento do que é que você vai comer, facilitando assim as suas escolhas. E isso traz um conceito dentro da alimentação que é muito importante e que normalmente a gente tem dificuldade de agregar na vida, que é a consciência alimentar. Normalmente a gente não pensa sobre o que a gente vai comer, e é por isso que a gente belisca muito. Porque você não está pensando em como que você vai se alimentar. De repente você está com fome e você quer comer aquilo que está ali mais fácil. Então, ter consciência do que você está comendo e da sua fome. E por isso que as meninas falaram, tenha constância na sua alimentação, né? Tente fazer as refeições sempre nas mesmas horas. Isso faz com que a gente tenha essa consciência e consiga pensar, não, eu estou comendo isso nesse horário, agora eu comi uma fruta, possivelmente eu vou ficar com fome daqui tanto tempo, então eu já tenho aqui planejado na minha geladeira alguma refeição que eu fiz antecipadamente, como a Vanessa disse, num domingo. E deixar isso organizado e planejado para que na hora não te induza a comer coisas fáceis, não te induza a pegar um aplicativo no telefone e pedir qualquer coisa que você achar que é gostosa, né? Não que isso seja um problema, você consumir, né, de refeições de aplicativo. Isso se torna um problema quando vira uma frequência, né? Quando isso passa a ser frequente dentro da sua alimentação. E trazendo essa consciência e esse planejamento para a alimentação, a gente acaba despistando esses pontos de discussão que as meninas trouxeram. Né? Como a gente fica muito tempo dentro de casa, não sai muito, passa a se relacionar mais tempo com pessoas que moram com a gente, mas que antes a gente não ficava tanto tempo próxima, né? Mudando ali as nossas rotinas, os nossos sentimentos, as nossas sensações. Quando a gente tem uma rotina alimentar, né? E essa consciência e esse planejamento, a gente tira o impacto desses distúrbios de ansiedade, de emoção, que essa alteração na rotina e a alteração dos nossos sentimentos trazem. Então, ter o planejamento e ter a consciência, a gente consegue retirar essas modificações que o home office trazem para dentro da alimentação, que a gente costuma culpar muito, né? O home office, mas eu tenho muito acesso à comida, mas eu estou muito triste, tá complicado porque mudou muito a rotina, tá muito difícil porque eu
Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar, né? Então, a gente tem essa mania, né? De querer sempre falar, mas é por conta daquilo, o que a gente chama das desculpas. Mas quando a gente planeja e tem a consciência de que eu vou sentir fome sempre, todos os dias, a gente precisa do alimento, né? Para viver e para ser saudável. Então, tendo já esse primeiro passo da consciência de que sim, eu vou precisar me alimentar todos os dias. Mas e aí, o que eu vou me alimentar? De que eu vou me alimentar? Né? Então, o primeiro passo é passar a ter essa consciência. A gente já faz isso para várias outras coisas da vida, né? O nosso próprio trabalho, a gente não planeja, amanhã tem tal coisa, durante essa semana eu vou ter que desenvolver tais atividades, etc. Para a alimentação é a mesma coisa. A gente precisa dedicar um tempo da alimentação, que é esse tempo do planejamento, para que a gente possa ter uma alimentação saudável, né? Nada que a gente dedica tempo, né, funciona bem. A alimentação é a mesma coisa. Então, não tem como existir essas fórmulas mágicas, né? De, eu vou comer tal alimento e vou emagrecer, eu vou deixar de comer tal e vou emagrecer também. Não é. É a constância da alimentação, é a consciência da alimentação e o planejamento da alimentação que vão fazer a gente se alimentar mais saudável, né? E de maneira mais ideal. Deixa eu ver aqui os comentários. A marmitinha, sempre, gente, a marmitinha é sempre uma questão muito interessante, porque é isso, a gente traz o alimento com a gente e perde essa oportunidade de, eu tô com fome, eu vou ali naquela maquininha e vou tirar um biscoito, eu vou ali na lanchonete e vou comer um salgado, eu vou ali nas lojas americanas e você passa por aquele tanto de opção que, como a Vanessa mesmo falou, né, no supermercado, a mídia não perdoa, né? A propaganda não perdoa e os produtos eles são feitos para chamar a sua atenção mesmo, então impede com que você tenha que fazer isso, né? Tenha que ir até a loja porque você está com fome, você quer comer, né? Então você vai comer o que mais te chama atenção e o que o seu cérebro faz de conexão com o seu estômago, né? Que mais vai te agradar naquele momento. E quando você tem a refeição já lá, você deixou preparada, né? Levou junto com a sua marmitinha lá suas frutas, suas castanhas, seu iogurte ou qualquer outro alimento que for, você não, está aqui disponível, estou com fome, pego aquilo que eu já deixei planejado, como já resolvo o problema, né? Então, as marmitinhas, elas realmente facilitam muito. Deixa eu ver aqui mais comentários. Por que o organismo pede tanto doce? Márcia, isso é uma relação mais com o seu hábito alimentar, né? À medida que a gente vai construindo um hábito alimentar um pouco mais saudável, né, mais direcionado para esses alimentos que são in natura e minimamente processados, o seu cérebro ele passa a pensar diferente a respeito da alimentação. E tem uma outra questão também, é que às vezes você está comendo aquém do que devia, né, menos do que devia, por vários motivos, ou porque você acha que tinha que ter cortado alguma coisa, ou porque a rotina do dia foi muito corrida e você não se alimentou direito, ou então porque você fez um pouco mais de atividade do que o normal, e você tem aquela fome que você não tem consciência de que tem, e o corpo ele acaba pedindo, né, inconscientemente alguns alimentos que são ricos em calorias, e os doces são ricos em calorias. Então, não é necessariamente o organismo pedindo por doce, mas é o seu organismo falando que ou você não está com a alimentação muito adequada ou está faltando energia aí na sua alimentação. Entendeu? Deixa eu ver a próxima aqui. Como fica a relação entre a perda de nutriente versus o tempo de conservação na geladeira? Bom, os nutrientes, de uma maneira geral, eles se perdem, né? Que são os micronutrientes, no caso aqui as vitaminas e os minerais, né? Eles se perdem por ações químicas, que normalmente é por exposição à luz, pH e temperatura. Quando o alimento está in natura, né? Por exemplo, eu tenho ali uma couve e a minha couve está lá na geladeira, ela permanece com os seus nutrientes lá. O processo de refrigeração em si, ele não degrada
tantos micronutrientes assim, a ponto de se perder isso naquele alimento, tá? E aí, na verdade, a perda vai ficando maior quando esse alimento vai começando a estragar, porque aí ele já não está para ser utilizado mesmo e você terá que descartar. Mas essa perda que causa, por exemplo, com congelamento, né, que às vezes a gente congela, sei lá, uma mandioca, né, tem alguns processos para se congelar esses legumes adequadamente, que impedem essa perda maior de nutrientes, mas principalmente pelo congelamento. A refrigeração, que a gente, né, deixa os alimentos na geladeira, ela não tem essa perda, assim, como eu disse, dos nutrientes. À medida que ele vai estragando, a gente tem que eliminar, e esse tempo, ele não faz com que haja uma perda considerável dos nutrientes, não, então você não precisa ficar preocupado. As doses americanas é um dos meus vícios, preciso me controlar mesmo trazendo a marmita. Mas é isso, eu acho que fica bem evidente quando a gente fala que é a falta de planejamento, né? Quando você não traz o alimento junto com você, automaticamente você fala, eu tô com fome, o que eu tenho de opção? Principalmente ali no IESB Oeste, né? O que eu tenho de opção? Subway, lojas americanas. E aquelas, né, lanchonetezinhas que tem lá. Agora, em tempos de pandemia, a lanchonete do IESB mesmo não está funcionando. Né? Então, a gente acaba tomando, fazendo escolhas erradas, mas porque a gente não se planejou. Ninguém merece esses americanos tão perto do IESB. Pois é. Eu percebo que muitas pessoas optam por fazer as marmitas fit mensalmente. Tem essa opção, Márcia, mas eu percebo que isso é um passo grande e importante para quem ainda não tem essa consciência alimentar e não consegue se planejar, não tem uma proximidade muito grande com a cozinha, né, em preparar alimentos, é um passo muito legal. Mas eu percebo que, além desse passo, né, depois disso, né, de ter essa consciência, olha, eu vou fazer essas marmitas fits mensais aqui, vou comprar de alguém que faça, mas perde muito no consumo de alimentos crus, que colabora para o consumo de fibra. E hoje a nutrição, a gente tem uma noção muito maior da importância do consumo de fibras no nosso dia a dia, que o consumo de fibras ele está diretamente relacionado com riscos em se desenvolver algumas doenças. Então, e quanto maior o consumo de fibras a gente tem na alimentação, melhor é. Então, essas marmitas fits, elas são legais, mas normalmente as coisas já estão cozidas, né? Ali a gente tem um conteúdo de fibras ali importante, mas a gente perde no consumo de folhas, né? De alimentos crus, como eu falei, que também trazem uma quantidade de nutrientes que não foram perdidos com o processo de cocção e também esse conteúdo de fibras, que o processo de cocção faz se perder um pouco também. Qual o tempo máximo para se utilizar comidas feitas? Se você fez a refeição hoje e deixou ela refrigerada, é no máximo 3 dias. Aí, se você congelou, pode ficar até 3 meses congelado. E o que é adequado? Se é adequado congelar, né, ou utilizar essas marmitas fit? Perdi a conexão ali entre a pergunta. Já respondi? Então tá. Eu acho que aqui acabou, né? A apresentação. E só retomando ali aquele assunto da vitamina D, né? Então, a Ana, ela explicou bem direitinho esse cuidado que a gente tem que ter com a vitamina D, porque como a gente fica mais dentro de casa, perde essa exposição ao sol. Então, a gente tem que lembrar que é necessário se expor ao sol para ter a formação da vitamina D no nosso corpo, que essa vitamina D, para ela ser formada a partir da exposição à radiação solar, tem que ser sem o uso do protetor solar. O uso do protetor solar, ele impede a penetração da radiação ultravioleta na pele, né? E a gente precisa dessa radiação para formar a vitamina D. Mas lembrando que a gente só precisa de 15 minutos de exposição
para formar a quantidade de vitamina D necessária que o corpo precisa. Então, são só 15 minutos. E é em torno de 20% da extensão corporal. Então, se você deixar exposto ali os seus braços, um pouquinho do colo, né, do peito, ou então ficar próximo à janela, quem mora em apartamento, deixar as pernas expostas durante 15 minutos, já está super suficiente. Tanto que a Ana deu algumas dicas, né? Quando você está passeando com o cachorro, passeia no sol, quando você for no mercado, passa pelo sol, né? E deixa os braços livres do protetor solar. Mas lembrando que para o resto do dia, o uso do protetor solar é importante. Se você ficar exposto ao sol, né, ou então até algumas luzes, é importante que você use o protetor solar ao longo do dia, mas que você separe esses 15 minutos do seu dia para que haja essa produção da vitamina D. E lembrando que a vitamina D, ela tem esse papel importante na construção da imunidade, mas que ela isoladamente não funciona, né? Que não adianta eu querer tomar suplemento de vitamina D se eu não tenho uma alimentação balanceada, né? Não é possível tampar esse buraco, né? Tampar o sol com a peneira, seria isso. Então, você tem que ter uma alimentação boa em todos os aspectos para que, de fato, a vitamina D ela consiga ter o seu papel como ali do sistema imunológico, tá? Assim como outros nutrientes, vitamina A, vitamina C, zinco, selênio, né? Então a gente precisa ter todos esses nutrientes na nossa alimentação para que o sistema imunológico funcione adequadamente, tá? E para que a gente tenha todos esses nutrientes é preciso ter uma alimentação saudável e balanceada. Chocolate amargo faz diferença por não ser muito calórico? Depende, Luana. Depende do contexto, né? Se você tem uma alimentação balanceada, né, e saudável, favorecendo o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, como a Vanessa falou no início da palestra aqui, consumir chocolate meio amargo não vai impactar na sua alimentação de maneira negativa. Inclusive, o chocolate, que na verdade não é o amargo, né? A gente chama de 50%, 60%, 70% cacau, porque esses considerados amargos, às vezes, a composição dele não tem tanto cacau assim como a gente acha que tem, sabe? Então, quanto maior a concentração de cacau do chocolate, mais saudável ele seria isso, né? Quanto mais ao leite aquele chocolate mais gordura ruim ele tem, mais calorias ele tem, por ser calorias em formato de gordura. Então, pensando nesse aspecto de comparar o chocolate ao leite e o chocolate 60%, 70% cacau, de fato, o chocolate amargo ele sempre vai ser melhor. Além disso, o próprio cacau, ele tem os chamados compostos bioativos de nutrientes, como, por exemplo, flavonoides, que são super importantes para o funcionamento do nosso corpo e também do sistema imunológico. Então, como eu disse, o problema não é comer o chocolate. O problema é se você come uma barra inteira de chocolate de uma vez só, né? E se você come uma barra frequentemente, ou se você tem uma alimentação balanceada e come um pouquinho de chocolate ali depois do almoço, né? Priorizando o chocolate amargo. Então, tem diversos contextos e diferentes contextos para que a gente analise esse consumo de chocolate na alimentação. E lembrando que a nutrição, ela não é só calorias, né? Ela não é só caloria, carboidrato e proteína. A alimentação, ela tem todo um contexto social, ela tem todo um contexto cultural, ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto emocional, de relações pessoais, né? Então, não são só calorias. A alimentação, ela deve trazer para a gente, né, os nutrientes que são importantes para que a gente sobreviva e o nosso corpo funcione bem e para que a gente não tenha doenças,
mas ela também tem que trazer prazer, ela também tem que favorecer essas relações pessoais. Então, a alimentação, ela tem todas esses papéis na nossa vida, né? E a gente não deve focar só nas calorias, para a gente não ficar bitolado e triste com a alimentação. Tem, sim, diversas formas da gente se alimentar de maneira saudável, comendo de tudo, tá? O importante é sempre pensar no balanço disso. Deixa eu voltar aqui nos comentários para ver se eu perdi alguma coisa. Eu não sabia que o protetor solar impedia absorção. Impede, né? Porque a função do protetor solar é justamente bloquear a radiação ultravioleta que vem do sol, né? Da luz solar. E é justamente essa radiação, a radiação UV, que quebra as moléculas dentro do corpo, fazendo a produção da vitamina D. Então, por isso que ele impede. Tá? Mas, como eu disse, a gente precisa só de 15 minutinhos sem protetor solar para a produção da vitamina D. O difícil é ficar em um só pedacinho. Mas está ali o negócio que eu falei que é do planejamento. Se você se alimenta bem, se alimenta nas quantidades adequadas, né? O que a gente tem muito costume de fazer, às vezes, é comer o chocolate em formato de sobremesa. Se você se alimentou adequadamente durante o seu almoço, comeu a quantidade certa de fibra, você nem vai querer, nem vai conseguir comer chocolate além da quantidade. Você já vai ficar satisfeito muito mais rápido. E aí você perde essa necessidade de comer em grandes volumes. Né? É só como se fosse fácil, né? Mas é só ter a alimentação balanceada e adequada. Mas eu acho que nós estamos aqui para isso mesmo, né, meninas? Para poder auxiliar em como fazer isso, como ter essa alimentação balanceada e adequada. Deixa eu ver o que mais. É bom olhar os rótulos dos alimentos, super importante olhar o rótulo dos alimentos, né? Como eu estava falando do chocolate, às vezes o chocolate amargo, e principalmente meio amargo, eles têm pouquíssima quantidade de cacau, né? E os chocolates bons são aqueles que têm quantidade de cacau alta, né? Então, por isso que é importante olhar, assim, os rótulos, e não só para o chocolate, né? Para vários outros alimentos. A gente fica muito exposto a alimentos ultraprocessados, industrializados, principalmente quando a gente vai ao supermercado. Então, é muito importante a gente olhar os rótulos, sim. Quantos ovos cozidos podemos comer por dia, exercício físico? Rodrigo, eu não tenho a menor condição de te dizer isso, porque eu preciso fazer uma avaliação sua, identificar como que é o restante da sua alimentação, como é seu hábito alimentar, como é sua rotina, para te dizer quantos ovos seria indicado para você, né? Cada pessoa, justamente por sermos indivíduos, né, tem as suas individualidades. Então, para cada um vai ter uma recomendação diferente, tá? Mas só aproveitando esse assunto do ovo, o ovo é um excelente alimento, ele pode ser consumido, sim, todos os dias, sem medo, mas é aquilo que eu falei. A gente tem que estar com a alimentação balanceada, né? A gente não pode exagerar nem nos alimentos que são considerados saudáveis. Se você comer só fruta, por exemplo, durante o dia inteiro, você não está sendo saudável, né? A gente precisa variar ali entre consumo de grãos integrais, como, por exemplo, arroz, milho, legumes, verduras, né? Então, a gente precisa ter uma alimentação variada. Então, nem para os alimentos que são taxados como saudáveis, né? A gente não pode exagerar no consumo deles também. Acabaram as dúvidas? Deixa eu ver. Acho que sim, né? Eu também, se eu começo a falar, eu disparo e não paro nunca. Então, se deixar aqui, eu vou sem parar. Meninas, vocês querem fazer alguma outra consideração? Oi, acho que não, né? Você já falou bastante. Professora, você fala muito.
É a legenda, a tradução para o que ela disse. Mas eu concordo com tudo que você falou. Ai, ai. Então, eu vou aproveitar, porque eu acho que a gente chegou no nosso horário. Como é que é, Camila e Márcia, por gentileza? Sim, professora, chegamos. Então, eu queria agradecer a participação das minhas alunas, da Ana e da Vanessa. A apresentação de vocês foi linda, foi ótima, acho que foi super esclarecedora. Vocês deram várias dicas muito interessantes para o pessoal. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês e agradecer a participação de todos que estão aqui também assistindo, né? Aproveitando esse momento para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre alimentação, porque é importante, como eu disse, a gente ter essa consciência. Muito obrigada a todos. E obrigada também, Márcia, pelo convite. Obrigada, professora. Obrigada, meninas. Professora, muito obrigada. A gente que agradece, viu? Foi um privilégio mesmo, assim, tê-las aqui conosco. E eu tenho certeza que muito do que o pessoal tinha de dúvida foi esclarecido, sim. Agradeço a todos também, pessoal, nossos colegas de trabalho, aí, por ter prestigiado as meninas da nutrição, nossa professora, que com muito carinho veio deixar esse recadinho aqui pra gente, um tempinho delas, né, hoje. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada a vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que amanhã a live será sobre dicas de ansiedade, tá? Então participem. E não esqueçam de preencher o formulário, tá bom? Da participação de vocês. Obrigada e ótima tarde para todos.